graça e paz para vocês pela parte de Jesus Cristo. Amém. Estamos aqui mais uma vez com o Dr. Martins, osteopata, inteligentíssimo, uma cabeça que está além do tempo dele, além mesmo, porque tem um conhecimento que não vem da Terra, a inteligência vem do homem, o conhecimento e sabedoria vem do alto, vem de Deus. E o conhecimento dele vem do alto. Como ele estava aqui instalando a gente, sabe? Está no pescoço da gente. Tá tudo eu, o Rafael que tá aqui, Dá um beijo aí, Rafael. Um beijo para todos os ouvintes aí da Clesporto e você, com esse grandioso osteopata, terapeuta. Grandioso, tô leve e solto. Isso, Ganhou o dia. Obrigado. Fala aí, Flavinha. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Vamos lá, Martins, você estava falando sobre o flúor da água, né? Então eu descobri por que após os 45 anos, o mundo inteiro as pessoas estão tendo osteoporose de maneira precoce, coisa que só dava com pessoas com 70 e tantos anos, que eu tenho 74 anos, não tem nada disso. O magnésio transporta o cálcio, mas o cálcio para se fixar precisa do flúor. Onde tem maior quantidade de flúor? Na água. E nosso corpo, 70% é água. Como o continente da Terra, 70% é água. É água. Então, a melhor solução é a pessoa se hidratar bem. Agora, com relação à hidratação que está geral, está dando muita inflamação das bolsas sinoviais, que é as articulações do nosso corpo. Até pessoas novas, gente que não consegue pentear o cabelo, escovar o dente. Criança com dores, né? As articulações. Eu atendi ontem uma menina, Laura, que eu lembrei daquela cantora Laura Pausini. Laura Pausini. A Laurinha estava com uma perna menor do que a outra. E aí o pai falou e a mãe falou que a avó, eu a encontrei dentro do ônibus, estava indo eu fui lá no Via Brasil e depois ia passar no consultório ali perto, no Carioca Shopping, depois ia passar no consultório para atender uma pessoa, um enfermeiro, às 2h30. Resumindo, essa senhora me viu dentro do ônibus, na época eu fazia visita na residência, foi há quase 20 e poucos anos atrás, e ela olhou para mim, o seu Martins, há quanto tempo não lhe vejo? Aí vi que inclusive ela perdeu uma perna, tem uma perna mecânica, e estava tendo dor no corpo e no joelho. O joelho dela estava virado. Dentro do ônibus mesmo, eu não, fui instrumento. Deus, através de mim, eu coloquei a patela dela no lugar. Aí nós fomos lá no Carioca Shopping, ela foi lá ver um tênis, passaram pela um tênis totalmente sem entrada, eu falei, isso não é um tênis ortopédico. Fui lá nas 3 lojas, Centauro, de Santini, World Tênis, não encontrei, eu falei, então você vai ter que comprar pela internet, você tem que andar com o tênis ortopédico, você tem uma perna mecânica, porque senão daqui a pouco sua bacia aliás, a bacia central está no lugar. Aí eu mexi dentro do ônibus, quando cheguei lá no pé de Acochapa, ali na frente, tem uns banquinhos que eu pedi, botei ela ali, mexi. Tô imaginando a cena. Olha a conclusão. Ela estava dentro do ônibus, quando eu mexi na patela dela, ela começou a chorar de alegria. As pessoas ficaram olhando. Ainda bem que o motorista viu a pessoa? Me abraçando, eu levando a mão para o alto, agradecendo, onde correndo. E todo mundo olhando, logo de manhã. Falei, você fez muita oração, como o Paulo falou, oração do justo passa pelo tempo. Então chegou suas bênçãos. Chega lá, chega assim. Aí marcou no dia seguinte com o filho, levou a menina e foi com ela. Falei, ó, ela ia fazer na clínica da família, fisioterapia. Eu falei, não vai não. Quando você for lá na clínica, vou ensinar você a fazer em casa. Porque choveu, você não vai na clínica da família. Ventou, também não vai. Conclusão, ensinei tudo que ela iria fazer lá na clínica da família, porque nem sempre o profissional está bem. Às vezes o profissional se aborrece com a mulher, ou com a esposa, com a esposa, fica de cara feia. Te trata mal. Trata mal. Então eu falei, você vai fazer em casa ao acordar, vai andar na ponta do pé, vai sentar, abrir os braços, levar as pernas, girar como se estivesse dançando zumba. Você tem que movimentar o corpo, para acordar o corpo. Eu falei, dona Dadá, meu pai dizia uma grande verdade, quem fica parado é poste. Poste, na frente do trabalho tem que se movimentar.
Então, eu cheguei à seguinte conclusão: as pessoas estão no sedentarismo muito grande, o corpo está tendo um comportamento muscular, inclusive intestinal. Aí eu vejo garoto novo usando joelheira, senhor de 50 e poucos anos, 60, já andando com andador, bengala. Andando. Outra coisa, o ortopedista não ensina como andar com a bengala. Não ensina. Eu falei, meu amigo, você vai andar como se tivesse 3 pernas. Não jogando para o lado, que vai de quem vai repetir. Tem que ir retinho. Retinho. E clínica de fisioterapia não corrige, porque tens ultrassom e lâmpada infravermelho, não nada no lugar. Gelo, tens ultrassom, uma massagem lá com um aparelhinho. E o gelo é uma faca de 2 gumes. O gelo, quando eu aprendi com o professor... Eu não posso gelo. Eu aprendi com o meu professor Manuel da Frais, que eu fiz com ele lá, ali em Higienópolis. A gente tinha aula com ele na sala e no necrotério, estava em cadáver. Ele falou, primeira aula dele, vou falar uma coisa para vocês, guarde essa mensagem. Medita, olha. Nosso corpo é 96% propenso ao calor e não ao gelo. O gelo é para na hora do acidente até 8 horas, para evitar o derrame. Tá? Então, eu atendi uma senhora que foi na Ortopenha, puseram o gelo, ela parou de andar, vocês vão ter que me pagar um táxi, eu cheguei aqui andando. Depois eu fui lá botar a patela dela no lugar, o filho falou com ela, né? E lá na Horta Penha, conclusão. E um outro detalhe também, falando na Penha. Tem um posto de gasolina lá na Penha, um jovem se acidentou, foi numa clínica ali da Penha, deram a injeção na nádega dele e está paralítico até hoje. Eu já conheço essa história. Já conhece, né? Conheço essa história. Então, tem que saber onde vai aplicar. Quadrante superior direito, não esquerdo, que aí atingiu o nervo então o ciático. pessoal faz o X e aplica no meio. Atingiu o nervo ciático. Aí conversando com a amiga que estava na Itália, lá ocorreu o mesmo caso também com uma pessoa amiga dela. Isso aí. Então, cuidado. Agora, injeção aqui, ó. Aqui, ó. 4 dedos abaixo do ombro. Não deixa aplicar nas nada. Não deixa. Que agora é proibido. Agora me explica uma coisa que até é uma coisa que me interessa. Eu tenho cistos renais, né? Não cálculos. Todo meu rim tem cistos renal. Eu sou proibida de tomar cálcio. Por quê? Porque calcifica o rim. Então você vai fazer o seguinte, vamos voltar no tempo. Eu nem sonhava estar aqui agora, nem sonhava trabalhar nesse consultório todo. Eu fui químico na Marinha, analisava tudo, só não fazia dinheiro. Eu fui representar a Marinha no congresso de genoma, lá em Angra dos Reis, com a Marinha da Europa e da América do Sul. Aí eu aprendi por que o ser humano adoece. No seu caso, ó, nós temos, Rafael, presta atenção, nós temos um genoma, e esse genoma que regula o nosso corpo. Ele tem o DNA e o NRA. O DNA controla as células mal feitas, manda para o baço destrói, chamado fenômeno fagocitose. O NRA, a proteína mal feita pelo fígado. Você vai alcalizar o seu genoma, vai acabar isso tudo no seu rim. De que maneira? De maneira natural. Uma planta chamada melão de São Caetano, que cura 164 doenças. Cura até o câncer. Outro dia eu estava tentando lembrar esse nome dessa... Olha, recentemente, uma senhora que mora na Praça C, que vem aqui em Cascadura, Cátia, me ligou há um ano e pouco atrás. Seu Martim, estou deprimida. Por quê, cara? Eu estou com um nódulo na mama, eu acho que é câncer. Eu estou aguardando esse gel. Eu falei, Cátia, vamos fazer o seguinte. Eu pegava essa planta para minha mãe, que tinha dedo em gatilho. Então ela cura 164 doenças, inclusive reumatismo. E ela tomou, acabou aí. E para concluir, passei por uma senhora que mora lá em Irajá, a Marquês de Queluz, não abria a mão há mais de 20 anos, fazia fisioterapia, ia 2 vezes no Hospital Pasteur, lá no Meia. E não resolvia. Eu falei para a filha, falei para ela aceitou, ela tomou, 8 meses depois ela abriu a mão, passou a costurar e fazer tricô. Fazer tudo. Abriu a mão. Com essa planta. Com essa planta. Como é que é o nome? Melão de São Caetano. Pega a planta, deixa na água com vinagre acético. Por quê? Vou falar como químico que foi. O vinagre acético, ele mata as bactérias. Se o melão de São Caetano foi plantado perto do chiqueiro, ele tem nitrato demais. E o nitrato,
oxida o ferro 2 da hemoglobina, levando a ferro 3 da hemoglobina, não transporta mais a oxigênio que está usada, pode morrer por falta de oxigênio. Então, o ácido acético, ele reduz o ferro 3, a ferro 3 da hemoglobina passa. Estava vendo emergência médica na minha TV de Marte, vi dezenas de vídeos. Aí uma senhora estava aguardando a cirurgia da filha que foi tirar a vesícula. Garota nova. Estava com uma neta no colo e a neta estava toda roxa, toda cianosada. Aí as câmeras mostrando. Aí passou uma enfermeira, passou a criança, está passando mal. Está passando mal, tá não. Está se chama a emergência. Aí veio um carro, uma maca, botou a criança. Aí perguntaram à avó, o que a senhora deu a ela? Nada, não. Aí ele falou, sim, acabou a minha água mineral do filtro, acabou. Eu dei a água do poço. Aliás, a senhora mora em fazenda, mora. Olha, tinha um campo de gado, aquela água do poço tinha nitrato, o nitrato oxidou o ferro 2 da hemoglobina da criança, que não recebeu oxigênio, já estava morrendo ali. Aí, sabe como é que eles reduziram? Um soro e azul de metileno que era usado em pintura. Aí reduziu o ferro 3 para o ferro 2. Mas ingerindo? Não, deve soro. Da criança, a criança voltou normal. 15 minutos depois. Meu Deus. Rafael, faz a pergunta que você queria fazer. A pergunta, como é que... Dos 98 anos. Isso, eu estava vendo aqui que o senhor falou brilhantemente no início desse programa, na Arte Show, a respeito do flúor. E eu ouvi falar que uma pessoa chegando aos 98 anos por base, escovando os dentes 3 vezes ao dia, e na composição da pasta dental tem um composto do chumbo e do flúor, né? Se isso faz realmente mal para o nosso organismo e como evitar, se existe algum antídoto para isso. Olha, o que eu sei, o que é excesso, o próprio sistema elimina. Sim. Por isso, o genoma, DNA e RNA. Então, tudo que é excesso com o nosso genoma alcalinizado, não tem problema. Se houver algum excesso na alimentação, principalmente a alimentação industrial. Tá? Porque a alimentação industrial tem que saber o que está comendo. Porque, por exemplo, né? eu aprendi na Bioquímica 1 e 2 que não tem na grade curricular do médico, infelizmente não tem, o que acontece? Tudo no universo envolve conhecimento de química e farmácia. Meu conhecimento vai além da medicina. Então eu aprendi em bioquímica que tudo que está em excesso, industrial ou não, o sistema elimina. E aprendi também em bioquímica que os enlatados têm bisulfito de sódio. Por isso que o enlatado fica mais de um ano no supermercado e não estraga. Só que aquela pessoa que come aquilo passa para o corpo, né? Entendeu? Então o que acontece? Se você for verificar uma pessoa com mais de 100 anos, que mora bem no interior, ela não come quase nada disso, come do supermercado. Tudo natural. Tudo, inclusive, eles plantam, eles comem. Aí, inclusive, descobri por que farmácia não fecha e funerária está dando muito dinheiro, que está dando dinheiro, mais dinheiro, farmácia funerária. Farmácia funerária. O boi, eu vi na década de 90, o boi sendo monitorado no Texas, puseram um chip no chifre dele, num outro estado, numa central computadorizada, está acompanhando as zonas dos neurônios. Quando ele entrou no caminhão, ficou assim, quando chegou no local para morrer, ficou assim, ó. Diz que é uma espécie muito grande. Aí quando ele entrou, recebeu uma lança entre os dois chefes, ele se urinou, defecou e gritou, mugiu. Aquilo passou para o DNA dele, e quem comeu a carne dele passou para o DNA da pessoa. Por isso que na Índia, o índice de câncer de mama na Índia, nas mulheres, é 0,01, nos Estados Unidos é quase 70. O índice de AVC na Índia é 0,0, que nos Estados Unidos passa quase 80 e alguma coisa. Porque eles não comem carne vermelha, como eu não como também. Quando eu era da Maria como químico, comia muita carne vermelha, tinha 4 tipos de dor de cabeça, ácido úrico alto. Eu comprava caixa de polvilho certo granado na 1º de março. Trabalhava lá perto do Arsenal, né?
Depois que eu parei de comer carne vermelha, olha, acabou as dores de cabeça. Não sei o que é dor de cabeça há mais de 25 anos. E parei de comer frango de 12, 14 anos para cá, que atendi uma jovem senhora chamada André, que mora em Nova Iguaçu, do lado do frigorífico Rico. O marido dela trabalha lá e falou para ela, quando ele entrou, não compre mais frango nem ovo no Rio de Janeiro, só se você ver a criação. Meu tio foi trabalhar na Rica também, falou, ficou com nojo, nunca mais comeu frango. A injeção de hormônio antibiótico passa para o nosso corpo, diminui as nossas defesas. Viu? Fora os restos, coisas que eles pegam e aí transformam em hambúrguer. O hambúrguer leva minhoca, você sabia disso? O hambúrguer leva minhoca. Aí eu descobri há uns tempos atrás, estava dentro do ônibus, nada é por acaso, né? Aí o senhor falando assim, olha, meu, vou falar uma coisa para você, não coma batata frita no McDonald's. Ela falou, mas por quê? Aquela crocância, eles botam um caldo de pintura de parede, na câncer do intestino. Aí perguntei ao meu professor Jaime de Freitas sobre a vermelhidão do pomarolo, do ketchup. Ele falou, é um produto químico altamente tóxico e cancerígeno. Você pode cozinhar 10 mil tomates que não fica vermelhão. Mas eu quero fazer outra pergunta. Pode fazer. A osteopatia. Como é que eu posso saber que eu preciso do osteopata, doutor? Muito simples. Se você sente uma dor local e já fez fisioterapia, tomou um remédio que não atua, só atua aqui, você tem que ir no osteopata que tem tem que ir no ortopedia que tem a pós-graduação em osteopatia, que a maioria não tem. A maioria não bota você na maca. Como é que você sentado, o médico ortopedista vai dizer para você que a sua bacia semipélvica está fora do lugar, que você tem hernia de disco? Eu fui no ortopedista. Tem que botar na maca, como eu boto. Falei a dor, ele olhou pra minha cara e falou assim, você tem bursite aqui no quadril, sem fazer exame, sem nada. Sem botar ela na maca. Nem tocou. Covardia que ele fez juramento, como eu também fiz. Aí, de vez em quando, a gente faz o juramento de atender o próximo de maneira correta, profissionalmente falando, né? Isso aí. E aí? E como é que faz para achar o senhor? Olha, eu não sou... Ele é multifaceta. Ele é tudo quanto é lugar. Eu fui agora no Rico, agora e mexi lá quando você ficava de uma garotinha chamada Ana. No banheiro, ele dá o gostinho para conhecermos a osteopatia e não fala das suas redes sociais. Aqui em Cascadura ele tá na Silva Gomes, né? 19 anos, nunca faltei, nunca cheguei atrasado. Todos os sábados. E vou explicar quem descobriu a osteopatia. Não foi um médico, não. Isso que eu ia perguntar, era a próxima pergunta. Engenheiro civil, Andrew Steele, perdeu 4 filhos na pandemia da varíola lá nos Estados Unidos, ficou desgostoso, abandonou a profissão dele, começou a estudar o corpo humano. Foi ele que criou o mundo inteiro bateu palma. Obrigado. Eu sou consultor também. O rapaz veio também comigo ali. Tá, então Andrew Steele criou a osteopatia. A osteopatia é pós-graduação para médico ortopedista e fisioterapeuta formado. 90% dos médicos do Brasil não tem a pós-graduação em osteopatia. Não. Onde eles pegam, né? Eles não botam na maca. Não. Eu boto na maca, eu vejo se o ombro está mais alto. Não, antes disso eu faço anamnese. Na anamnese eu avalio o tempo de piscar dos olhos, que é de 4 a 6 segundos. As palavras que são formadas do aparelho fonador, a altura do ombro, cor da pele e pergunto qual a sua atividade além de trabalhar dentro de casa, que a maioria dos homens não trabalha dentro de casa, não treino só. Se a mulher fazer tudo sozinha, que é covardia, né? Então, aí eu pergunto isso tudo e vai entender o porquê do porquê. Para depois eu botar na máquina e mexer. Não, ainda faço os pontos para a pessoa relaxar, que é no plexo solar, que é no pé. Aí depois é que eu vou manipular, como a pessoa fica tão satisfeita que faz o boca a boca para mim, cara a cara, face to face, porque quando eu comecei há 20 e tantos anos atrás, eu já subi mais de 20 mil fogos. Então, cheguei à conclusão que a melhor propaganda é o cara a cara. É isso aí. Boca a boca. Boca a boca, né? Famoso Já escrevi em tabloide, já fiz de tudo. Isso aí. E vamos falar um pouquinho aí
gripe HN2, né? 2, 5, Olha, 10, 20. Olha, não adianta. O mundo farmacológico é uma máfia da saúde. Eles criam os jargões, compram os médicos, certo? Os médicos, quando botam CPF, ele ganha da indústria farmacêutica. Que a maior indústria do planeta é a Monsanto, americana, farmacêutica. Então, o que acontece? De abril a setembro, a América do Sul sofre o fenômeno da queda da umidade relativa do ar. O nosso corpo, para se transformar na atividade diária, saudável, ele tem que estar respirando uma umidade de 60%. De abril a setembro fica 45, 50. Lá em Brasília as pessoas sabem que dá 40, em São Paulo dá 35. Por isso que o paulista é agressivo. Eu entendi porque que o carioca não é, o paulista é. Então, gente, tem que ter cuidado com a umidade muito baixa, que dá ressecamento de pele. Inclusive você usa o sabonete branco Dove original para acabar com essas pouquinhas microneocose que você tem, graças a Deus tem pouca, porque descobri agora que o Dove branco original, manteiga de karité, é hidratação profunda. Karité é uma planta originária da África, rica em colágeno vegetal, que o nosso corpo mais conhecido. Tá vendo? Vamos comer sabonete de karité. Tá? Posso fazer outra pergunta? Pode, deve. Que eu sou desses. O senhor, pela sua experiência de milhões aí, né, de décadas, existe influência do clima de estado para estado brasileiro? Tem. Por exemplo, o Ceará, a linha do Equador passa por ali. Ontem eu estava ouvindo a música do Raimundo Fábio sobre Senhor, perdoe esse pobre coitado, que de joelho rezou um bocado, pedindo para a chuva cair sem parar. Aí, porque lá a linha do Equador passa lá, então lá dá muita seca, as fazendas lá não prosperam. Eles têm que comprar tudo de outro estado. Sabia? Mas não prospera, mas também aí a gente vai entrar em outras coisas. Por que no deserto de Israel prospera? Porque o deserto de Israel está em outra esfera geográfica. Mas porque eles tiveram uma experiência, eles fizeram um trabalho de cotejamento e trouxe a água para o deserto de pouquinho em pouquinho. Por que no Nordeste eles não fazem isso? Porque os nossos governantes não trabalham de maneira correta. Trabalham porque é mais fácil pegar o dinheiro e dar e ficar com o povo na mão do que ensinar o povo a pescar. Com certeza. Não é isso? Então, eles tem aquele ditado, Deus dá água, dá o mar, dá o peixe, o anzol e a isca. Isso. Cabe ao ser humano ir lá e pescar. Isso aí. Bem, mas o ser humano não quer pescar, o ser humano quer ficar na boa, mas não pode, quer ficar... Nicodemo era um judeu rico, mas cristão. Acompanhou Jesus desde os 9 anos, coisa que não está na Bíblia. Eu só aprendi na psicografia. Então ele viu que realmente o Salvador viria, não no tempo dele judaico, que ainda sabe que ele não era lá, e veio da esposa do carpinteiro, certo? Que assim mesmo acompanhou, inclusive o nosso Salvador, que não tem uma fecundação normal, como as mulheres daqui, no nosso país tem. Então, a Virgem Maria foi fecundada de maneira espiritual. E ela concebeu num estábulo, porque naquela época os homens eram muito ignorantes. Então, ele nasceu diante do boi, do cabrito, do pássaro, que ali a energia era boa. Tá? Então, resumindo, o ser humano em si, ele tem uma energia. Essa energia nós temos que hidratar. Aí Nicodemo perguntou o quê? Como consertar o reino do céu? O que ele falou? Ser igual a essas crianças. Aí e complementou. Deus dá o solo, dá o arado, dá o material, dá a chuva e o vento. Cabe ao homem arar o solo, jogar a semente, tratar, separar o joio do trigo, para depois colher. Não queira jogar a semente, segundo Cristo, e colher o fruto. Tudo é sequência. Tudo é um processo. Tudo é um processo. A pessoa quer pegar aqui e chegar lá no final e já ganhar tudo feito. Eu trabalho desde 8 anos. Eu vendia salgado na Feira de Acari,
E aí fui estudando, até chegar onde eu cheguei. Eu falo para os jovens, ó, semeie na sua estrada, por onde passar, vai derramando fruto. Se tiver que voltar, quase sempre nós temos que voltar, encontrará do caminho fluido. Foi a psicografia de Joana de Anjos, que foi Madre Teresa de Calcutá. Foi filha lá em Salvador e foi assassinado na Guerra dos Alfaiates. Ele é o filho de Joana de Anjos. Aí ela fala, por onde passar, derrame flores. Se tiver que voltar, encontrará do caminho florido. É o nosso testemunho. Isso aí. E para dormir, existe uma forma, uma posição? Conte para nós. Olha só, Posição. Na década de 90, eu li muito sobre terapia do sono. Não, eu estou gostando das suas perguntas. Muito obrigado. Então, na terapia do sono, diz o seguinte, o cérebro é que nem uma criança. Nós temos que educá-lo. Eu faço isso há 20 tantos anos. Eu me deito 10 ou 15 minutos antes das 10, no máximo 10 horas, e acordo 5 e pouca da manhã. Posso estar lá em Búzios, eu já fiquei lá no hotel lá, acordei 5 e pouca da manhã. As coisas, até aqui você vai acordar. Eu falei, não, eu vou seguir a minha terapia emocional do meu cérebro. Outro detalhe, o sono bem regulado melhora o humor, melhora a sua disposição, a sua fé e sua performance. E tira a agressividade do corpo. Tira tudo. Tá? Eu posso estar em qualquer lugar. Se eu tiver 10 anos no outro, os olhos começam a cair, vai dando sinais de sono. Outra coisa, não adianta tomar remédio contra sono, porque eu descobri também um estudo que mais de 1/3 da população mundial sofre de insônia. E remédio para insônia faz mal ao cérebro. A solução é simples, descobri também, vendo isso também em emergência médica e na década de 90. Mas e uma posição que o senhor possa nos orientar aí para dormir contentemente? Decúbito lateral, tanto direito ou esquerdo. Não se deita de decúbito dorsal e nem decúbito ventral, sufoca o coração. E o travesseiro? O travesseiro tem que ser numa posição de modo que a coluna cervical, dorsal e lombar fica na mesma linha, para não dar problema na cervical. Não pode ser altão nem baixinho demais. E para insônia, não adianta tomar remédio contra insônia. Por que insônia? Nossos neurônios, eles são ligados para uma molécula chamada sinapse e se comunicam entre si através das ondas. Alfa, beta, Charlie, delta, Foxtrot, Golf e Rock. Letras gregas, né? Sendo que mais de 1/3 da população mundial sofre com a onda beta, que é intensa demais. Aí o que acontece? Aí vai no neurologista, o neurologista passa remédio para insônia, ataca o cérebro. Como alimento muito processado, também prejudica o cérebro. Então a solução é comprar essência, aqui tem 2 lojas de essência. Essência de lavanda e gotejar na frente do travesseiro e deitar. Durante um mês, fazendo isso, acaba com a insônia. E como é que usa essa essência, doutor? Não, pinga no travesseiro. Pinga, bota umas gotinhas, 10 gotas na frente do travesseiro, que a lavanda é calmante. E não faz mal. E harmoniza essa segunda onda beta que é intensa. E mais de 1/3 da população mundial, hein? Isso aí. Rafael agora vai usar lavanda em tudo. Com certeza. Tem insônia você, Rafael? Tem insônia aí. Então, pra ontem, cara? Doutor, Olha esse céu de lavanda, fala. Eu tenho insônia também. Ela também tem insônia. Então faz isso, tá? Olha esse céu de lavanda, fala. Doutor, o senhor falou de onda beta, alfa. Eu, como leigo, eu posso procurar o senhor para a gente ver isso ou tem algum exame específico? O que? Da coluna? Aqui do lado. Aqui, o senhor tem rede mundial. Aqui onde? Fala para Rua nós. Silva Gomes, 29, Cascadura. Hoje, dia de manhã de graça. Todos os sábados às 10h30, Eu né? tenho uma equipe lá que tem enfermeiro do Procardíaco da Tijuca, tem um outro lá que faz auriculoterapia, o meu trabalho de osteopatia, massagem, drenagem linfática, tudo isso é tudo de graça. Mas se uma pessoa tiver, é gratuito. Mas existe uma questão de número para pegar, tem que chegar cedo. Como é que a Tem que gente chegar fala? 10h30, porque tem uma quantidade de atendimento. Então, chegando 10h30, vai ser dada uma ficha, você vai preencher os seus dados, vai dizer os seus sintomas e ali vai ser direcionado para o profissional, ali dentro do consultório. E tem algum preparo?
tem algum preparo de não comer determinados alimentos? Para Não, tem não. Não. É só chegar e Lá tem 2 ser cuidado. banheiros, tem uma farmácia, se a pessoa, o remédio estiver lá, a pessoa pega de graça. E uma vez por mês, uma cardiologia agora também é de graça, o atendimento. Então tem um acompanhamento. Tem. E o senhor, dentro desse tempo todo aí que o senhor viveu essa experiência e vive grandiosamente, tem algum relato assim maravilhoso que o senhor se recorda e pode dividir conosco? Acabei de escrever agora do lance do ônibus. Do ônibus. E o outro? O outro, ó, eu estava aqui para pegar o 639 aqui em Cascadura, eu tinha atendido 40 pessoas, admitindo na coluna de 40 pessoas. Trabalhava sozinho. Agora que tem a equipe. Aí estou ali com aquela pasta ali, daqui a pouco chegou um jovem falando com o outro assim, olha, eu caí do caminhão do lixo, fui parar no Getúlio Vargas, rompi um tendão, fiz a cirurgia, mas estou com muita dor de cabeça desde quando saí de lá. E na hora eu tomei remédio rosário, aí eu vi que o pescoço estava torto. Aí eu falei, estava aí uma cena assim, senhora, vai ficar em pé 5 minutos, viu? Se isso, rapaz, deixar, vou mexer na consciência ficar bem. E na escápula dele que está alta, como eu fiz com você. Seu negócio é a escápula, né, doutor? Aí, conclusão, eu abri e falei, ó, tô vindo no consultório, você tá com a escápula alta, é cervical. Se você deitar ali em 2 minutos para botar no lugar dela, pois não. Olha, fiz tudo, daqui a pouco ele dançou na minha frente, me deu um monte de beijo, falei, cara, vamos pensar que eu sou travesti, ou então ele é. Até eu ficar com o berimbau não é gaita, olha, já era, me deu um monte de beijo, coisa que meu filho e minha filha não fazem comigo. Mas é o agradecimento, é o carinho, né? Chorando de alegria, e dançou na minha frente. E virou seu paciente, né? Deve estar orando por mim. Só a gente, quando tá com dor, é que a gente sabe. Deve estar pedindo por mim nas orações, sabia? Só a gente que passa pelas dores é que sabe quando tem um alívio. Rafael costuma dizer o seguinte, você pode dar um saco de dinheiro para uma pessoa. Isso veio de um insight que eu também recebi. Tudo de cima. Você pode dar um saco de dinheiro para uma pessoa, ela vai lembrar de você enquanto tiver o dinheiro, mas se você for o instrumento de cura da pessoa, ela nunca mais vai esquecer de você. Esse é o verdadeiro amigo. Vamos às perguntinhas dos ouvintes? Vambora, estou só esperando. Boa tarde, Cris Porto, Boa desse tarde, programa meu amor. maravilhoso. O que é o osteopata? É o Lins do Nepal. Osteopata. Olha o Nepal. Olha o Nepal aí, meu Nepal, amor. posso falar? Pode. O osteopata é um profissional que conhece todos os músculos do corpo, 623 músculos, os 42 nervos. Então ele faz as manobras colocando tudo no lugar, coisa que a fisioterapia não faz, a menos que o fisioterapeuta tenha pós-graduação em osteopatia, como o médico ortopedista que não tiver a pós-graduação não vai resolver. Então, com as manobras, colocando o osso no lugar, o músculo vem devagar. Então não precisa tomar mais remédio. Eu aconselho as pessoas que passarem pela sessão de osteopatia fazer um escaldapé e não tomar um analgésico que atua no terminal receptor e não resolve. Então a osteopatia, através do conhecimento, dá para colocar no lugar as vértebras cervicais, o úmero, o olecrâneo, que é o osso dobradiço, do pulso, a escápula, as hérnias dorsal, lombar, o fêmur, o joelho e o pé. Tudo que é articulado. Todo ser humano. Existe uma possibilidade de diminuir as dores lombares com osteopatia? É o Miguel da França. Miguel, Olha, beijo, existe Miguel. possibilidade existe sim, eliminar as dores com a osteopatia. Eliminar as dores. Tá? Elimina as dores, que uma vez que o osso está no lugar, o músculo vem voltando para o lugar, acabou a dor. Vamos lá. Parabéns, Arte Show, como o senhor faz para atender e onde atende com a osteopatia. Miguel de Aparecida. Miguel, olha Se não é só. Aparecido, ele não atende não, né? Não, é São Não, Paulo, né? ele é de lá, né? Ele é de lá. Ele é de lá, Miguel, então. olha só, vou falar o lugar onde atende. Primeira ação social. Há 19 anos na rua Silva Gomes, 29 em Cascadura, 22, 49, 89, 28, aos sábados, chega às 10h30. Uma ação social uma vez por mês na Fagundes Varela 436 Piedade. Os consultórios profissionais. O meu trabalho é menos de 1/10 do valor que os profissionais da Barra e da Zona Sul cobram. Então,
Um dos consultórios perto do Carioca Shopping é R$90. A Clínica Fisiomed, Rua Professor Teixeira da Rocha, 91. 3652-1773. Espaço terapêutico na Avenida Brás de Pina, 1435, Salve 202. É o meu zap lá, 21 983 969688. Lá é 90, lá é R$80. Consultório na Rua Enes Filho, 84 Penha Circular, perto do Viaduto Lobo Gil, 991 37306, lá é R$70. Consultório na cidade, Rua Senador Dantas 117, sala 833. O zap é o meu, 21 983 969688. Lá é R$90. Repete o zap devagar. Tá. 21 983 969688, tá? Lá na Senador Dantas. E deixa eu ver. E futuramente, em frente ao Hospital Geral de Bom Sucesso, está sendo montado. E lá vai ser R$70. O zap meu, 983 969688. Doutor, qual a diferença entre osteopatia e fisioterapia? É a Mariana de Carapicuíba. Mariana, o fisioterapeuta que não tem pós-graduação em osteopatia não vai solucionar o problema da dor no corpo. Porque o TENS, ele é usado para estimular o cérebro, para forçar o rim a produzir endorfina para acabar com a dor local, mas não bota o osso no lugar. O ultrassom é a mesma coisa, o infravermelho para desinflamar a bolsa sinovial. Cris Porto e Arte Show. Oi, Programa maravilhoso. Beijo. Ao doutor osteopata, quais suas redes sociais? É o Luiz de Curitiba. Olha, a minha rede social, o meu Facebook, tá? Eu estou no Facebook. Só ele mandar um pedido de adesão que eu adiciono nele. E qual é? Qual o nome? Meu Facebook? Meu e-mail, tá? Então, como te encontra no Facebook? Tá o que escrito lá o que no Facebook? Martins Afonso, osteopatia. Martins Afonso, Tá. osteopata. Como usar o melão de São Caetano, chá ou cápsula? É a Flávia de Botucatu. Flávia, você vai pegar a planta melão de São Caetano, vai deixar na água com vinagre acético. Você não sabe onde ela foi plantada. O vinagre acético, ele mata as bactérias que estão na planta. Porque se o melão de São Caetano for plantado do lado de um chiqueiro, de um campo de gado, tem nitrato. O nitrato oxida o ferro 2 da hemoglobina, levando a ferro 3, aí a hemoglobina não transporta oxigênio, só fica cianosado, se não curar logo, pode morrer por falta de oxigênio. E em cápsula? Mas depois dessa higienização, como é que a gente utiliza o melão de São Eu Caetano? vou falar agora. Deixando na água com vinagre acético por meia hora, lava bem a planta melão de São Caetano, seca, separa de 25 a 30 folhas e bota 1 litro de água para ferver. Quando estiver fervendo bem, abaixa o fogo, não é? Infusar, fervura. Coloca as 25 folhas seca, não bote molhar para não dar choque térmico. E deixa ferver por meia hora. Após meia hora de fervura, apaga o fogo e deixa esfriar a cor. Bota na geladeira, toma 2 horas após o café da manhã, 2 horas após o almoço. Não pode comer um alimento mal, porque a digestão tira a alta alcalinidade da planta. Tá, por que a cápsula não funciona? A cápsula tem produto químico, tem que ser in natura. Tá? Aliás, tudo na forma de cápsula não é natural. Não, tá. Doutor, o chumbo na tinta de cabelo faz mal? A tinta de cabelo ataca a proteína que tem no cabelo e na superfície do couro cabeludo. Tá? O ideal seria não botar pintura nenhuma no cabelo. Complica. Isso aí complica. E a vaidade, vai pra lá? A vaidade. Olha, o problema é que a vaidade às vezes traz doença. Aí a pessoa dura menos, hein? Oi. Por que a mulher indiana, foi feita uma pesquisa na década de 90, a mulher mais calma do planeta, uma das mulheres mais bonitas também, porque elas não fazem nada disso, não comem carne vermelha, não fumam, não bebem bebida alcoólica. Detalhe, não são agressivas, porque quem come carne vermelha, a maioria das pessoas come carne vermelha. Dentro da minha casa, minha mulher come carne vermelha e meu filho são agressivos abertos.
Vai lá, eu fico quieto, silêncio, daqui a pouco, daqui a pouco também. Se você, quando um não quer, dois não brigam. Isso aí. Se você embarcar na agressão que está na sua frente, cai os dois no buraco. Bom, aqui acabamos. Vê se o Rafael tem mais alguma curiosidade. Claro que eu tenho. Tem. Eu tenho várias. Rafael hoje está cheio de Doutor, perguntas. eu estou encantado com toda essa sabedoria aqui Até no o seu piscar de programa. olho melhorou. Melhorou, né? Com esse programa de milhões aí a Cris Porto. Mas, doutor, a pergunta. As pessoas que vêm com diagnóstico de problemas neurológicos. Olha, os problemas neurológicos geralmente tem a ver com o sono, a alimentação e o ambiente familiar. Sim. E aí, o senhor como osteopata, tem alguma manobra, algum treino, algum exercício que possa ajudar? Primeiramente, já começar pelo sono. Dormir às 10 e acordar pelo menos 5h30, 6 e pouco da manhã. Evitar alimentos tóxicos e se hidratar bem. Aumentar o poder espiritual, como Paulo falou. Se somos espírito, temos que agir como espírito. Olhar com os olhos do espírito. Tá? Uma vez feito tudo isso aí, o problema neurológico desaparece, porque o remédio não cura problema neurológico. Então o senhor também auxilia nesse conhecimento? Meu conhecimento vai além da medicina, porque eu envolvo conhecimento de química, farmácia, engenharia alimentar, toxicidade alimentar, comportamento. E postura para sentar, para comer? Foi bom você Conta falar. aí para nós. Olha, postura é tudo no ser humano. Se ele vai comer e vai sentar na posição de 90 graus, ele não vai ter hernia de disco em momento nenhum. Se ele está trabalhando com o computador e o monitor está na altura dos olhos dele, não vai afetar a cervical dele. Se ele está vendo o celular e traz o celular para o alto, se vai demorar muito, veja o celular deitado, que aí não traz trauma para o corpo, nem para a cervical. Entendi. Tá? É isso aí. Vai daí, Porto. Daí, vamos lá. O que é que eu estava preparada para falar sobre as 3 áreas, né? Da massoterapia, das coisas. E Mas qual o é a Martins diferença? domina tudo. Eu sei. E qual é a diferença do massoterapeuta para o osteopata? Olha, eu sou também massoterapeuta. Então, o massoterapeuta só trabalha os músculos. E o osteopata trabalha todos os músculos, nervos e os ossos. E outra coisa, o massoterapeuta eu aprendi com o meu professor, meu professor Manuel da Frase, é o seguinte: a massagem, se for intestinal, não pode, porque a massagem correta é de baixo para cima, na direção venosa. E se for intestinal, ela é retangular, tem que fazer isso, porque o intestino é só colo ascendente, colo transverso, descendente, transverso. Então tem que ser tipo retangular, isso, os 4 dedos. E massagem de baixo para ter no sentido do coração. No coração. Eu aprendi nos cadáveres lá atrás. E já que falou de coração, existe tratamento dentro da osteopatia para melhorar o funcionamento cardíaco? Olha, para funcionar o melhoramento cardíaco, tem que observar se a pessoa não tem um ombro arqueado, tá? Aí eu aprendi, eu tive insight espiritual, mandar as pessoas usar um corretor de postura, que eu fui na loja antes lá ali perto do Largo do Bicão, e o corretor de postura, ele vai expandir as costelas flutuantes, o pulmão vai trabalhar melhor e o diafragma também. Então, no alvéolo pulmonar, o pulmão tem que ir lá e voltar, e o corretor vai funcionar melhor. E aprendi também, vendo o livro de quiropraxia, é o professor que trabalha do ombro ao quadril, que você fazendo algum exercício que trabalha no escapular, melhora a relação entre o coração e o cérebro. Trabalha aqui, ó, aqui nas costas, ó. Então esse exercício você pode fazer em casa, ó. Trabalha a escápula, ó. E tem número de repetição, doutor? Não, todo dia, durante uns 15 minutos. E usar o corretor durante 1 ano, porque o que acontece? Você, mesmo fazendo um RPG, lá na hora de profissional, você fica tempo depois volta. O corretor impede.
que nós temos aqui uma costela, aqui o dorsal superior, tem um músculo chamado escaleno, mínimo, médio e máximo. A função dele é abrir as costelas flutuantes, o pulmão ir lá e voltar. Tem as pessoas que têm um barqueado, só vai aqui e vai para cima do coração. Se fizer o exame, vai dar pneumotórax. Pancada, marca de pancada do pulmão do coração. Bom saber disso, bom saber disso. Toda pessoa que tem um barqueado, respira mal, afeta o psique dela. E a marcha, né? É, e a marcha. E dorme mal, tem insônia. E o remédio não resolve. Não. Como os antigos diziam, é melhor prevenir do que remediar. Do que remediar. Se houvesse no Brasil a prevenção, né? Que aí não teria tanta doença assim, né? Mas a indústria farmacêutica não quer isso. Eu sei, eu trabalhei com indústria farmacêutica. Eles te pagam para você não vender certos remédios, que para vender Outro perigo que está surgindo de novo, surgiu na década de 80. Ó, cuidado com as águas ozonizadas. Água ozonizadas. Eu perguntei meu professor. Água magnetizada. Olha, a água ozonizada provoca câncer. Vou falar como químico. Então, o ozônio oxida. Leva o oxigênio 2 para o oxigênio 3. Lá nos Estados Unidos, a FDA, que é igual ao CRM aqui, proíbe a água ozonizada e não libera indústria nenhuma para vender artigo ozonizado. Mas existe o ozônio, o gás ozônio, para questão de estética. Isso também influencia na questão do organismo hospedado. Não precisa do ozônio para questão de estética. Você inspirando e expirando de maneira correta e corrigindo a postura, já está ozonizado com O2, não com O3. Tá? Outro erro também que eu peguei também, eu perguntei ao meu professor, as pessoas que vão fazer a limpeza na residência usando cloro. O cloro é alvejante, não é bactericida. Quem é bactericida é o NaClO, que tem na água sanitária boa. Hipoclorito de sódio, que é bactericida. Trata a água da piscina, limpar... Mas o cloro não é água sanitária, mas não, o cloro sozinho ele é alvejante, não é bactericida. Ele com o sódio, com o hidrogênio, ele se torna bactericida. Viu a diferença de bioquímica dos dois? Por isso que você mistura a água e se torna água sanitária. Então, mas tem que ter uma quantidade de coisa. Então, por exemplo, a água sanitária boa, por exemplo, tem umas marcas boas, você vai lá, característica de físico, vai vir lá, NaClO, hipoclorito de sódio, aquela é boa. Aquela mata limpar o vaso sanitário, limpar o banheiro, porque cloro é alvejante, não é bactericida. Olha a diferença. Total, diferença. Né? E outra coisa que eu aprendi, estou vendo você de óculos, olha. Aprendi há 5 anos, em 2017, o pesquisador japonês descobriu o seguinte, que o óculos impede o reposicionamento das células dos olhos, feito pelas células tronco, que nós temos no canal medular. Eu já ouvi falar nesse negócio dos olhos. Eu vi um vídeo da década de 90, do Jô Soares 11:30, eu vi o vídeo, eu não vejo programa, agora não vejo o canal daquele jeito, mas Jô Soares 11:30, nunca começava 11:30, sempre meia-noite, acertado por aí. Eles convidou um mecânico de automóvel eclético. O que é a pessoa eclética? Tem conhecimento de tudo um pouco. Tá? Eu sou uma pessoa eclética, tenho conhecimento de farmácia, de química, biologia, mecânica, tudo. A gente tem que aprender tudo um pouco, porque às vezes você está com problema na tua casa e é sábado, o profissional não vai na tua casa, domingo também. Você tem que ficar 48 horas com problema porque você não conhece um pouquinho. Eu, quando me casei, comprei uma caixa de ferramentas no pé das ferramentas lá na rua do ouvidor, comprei um serróio, a esposa falou para mim, dali que eu não ouvi. Só vi estudando, falei que está comprando. Então, essa caixa de ferramentas está lá até hoje. Tem um serrote, um martelo, chave de fenda, tudo isso aí. Aprendi como trocar a resistência do chuveiro, a chave da porta, tudo isso aí. E antes de me casar, eu falei para minha mãe que já estava adiante de nós, que Deus a tenha, me ensina a cozinhar, lavar, costurar, passar e pregar botão, porque eu não quero ficar refém de mulher de um que é covardia, deixou a mulher fazer tudo sozinha. Você faz isso tudo. Só não faço comida, senão a mulher fica com ciúme. Isso ela fazer.
Mas não vai lavar a louça, eu não gosto de louça, eu vou lá e lavo. Nem ela, nem meu filho. É o homem completo, igual o livro do CD Valeu. Quase. Quase. Entendeu? Então, a mulher exagera o ser, o nosso Salvador veio de mulher. Quero mais A não. mulher exagera o ser, trabalha em casa, se ela trabalha em casa, a minha esposa trabalhava em casa. Fora, ela era enfermeira, técnica de enfermagem que deu cartilho clínica Rodolfo Rocco. Entendeu? Eu atendi ali. Então, quando não estou fazendo nada de de casa, eu estou lendo. Aí faço fisioterapia na minha casa. Hoje já andei na ponta do pé por meia hora. Mudou do pé. Também trabalho o corpo todo. Porque como é que eu posso falar de cura se eu não estou bem? É como eu aprendi no Kardecível. O médico é o imã e o paciente, não, as fagulhas de ferro e o paciente é o imã. Então, o que ele fala vai para o paciente. Então, tem que ser coisa boa. É isso. Temos que servir de exemplo, né? Olha, eu estou nisso há muitos anos, às vezes eu estou dentro do ônibus, estou me abraço no shopping. Eu não lembro mais. Aí eu estava lá no Via Brasil, um casal me abraçou. Aí ele me deu um beijo, a garota, a esposa dele, as crianças, me abaixei, que eu pedi para falar com a dele, que se abaixar, com o animal também. Aí eu apresentei minha esposa a ele, depois que ele se foi, quem é? Não lembro. Aí você abraçou alguma coisa de bom, eu fiz. Eu aprendi no Kardecível São Eterno, estudei há 45 anos para o estudo. O bem que fizerem hoje será sua advogada amanhã. Isso. Ô, Porto, Fala. estamos chegando infelizmente ao final, Ah, mas já vamos deixar, né, marcada uma volta do Martins, pelo menos uma vez no mês ele vir aqui para poder dar, Isso. Quero ser útil ao próximo, tá? né? Isso aí. Quero ser útil ao próximo. E infelizmente hoje viriam mais dois médicos que tiveram Um problemas. massoterapeuta, o outro o fisioterapeuta está resfriado. Nós vamos estar agendando, né, para estar os três juntos aqui, que se um só já deu uma aula, imagine três juntos, hein? Imagina três que eu vou botar fogo nos três. Porque é bom, porque as pessoas que estão acompanhando, é bom as pessoas que estão acompanhando, elas tiram a dúvida que sem depender do profissional, que geralmente está envolvido com o dinheiro. Paulo mesmo fala, o dinheiro que chega às vossas mãos é o vosso amigo. Saiba fazer bom uso dele, responderás por ele no Tribunal Augusto. Então- Saiba que prosperidade não é só dinheiro. Não. Então nós vamos já No deixar. no reino do céu não tem Não dinheiro. tem dinheiro não, gente. Tem dinheiro, tem roupa, não tem nada. Nada, não tem prisão. Vida, tem vida livre. Já deixar agendada a próxima volta do Martins para os ouvintes que estão aí. Vai ser dia 12 de junho, dia dos namorados, Dia dos né? namorados. Legal. Mandem Então, perguntas. Então, se eu for convidado para ir para o Grey, vou pedir para desmarcar. Eu já fui lá no ano passado, de 8h30 até meio-dia e meia, atendi 53 mulheres novas. Falei, Rose Vale era uma das diretoras. Tem que avisar o prefeito Eduardo Paes. Por quê, senhor? Porque tem alguma empresa poluindo aqui a área, está atacando essas garotas. Elas riam pra caramba. Ou então a gente marca, de repente, num programa da Cris Porto e você, que é de sexta-feira, que são outros ouvintes também, para estar aprendendo essa aula aí que você dá. Ó, A gente vai, no decorrer do programa, a gente vai avisando quando Terça, vem. quarta e quinta, que segunda e sexta, está dando muita gente no consultório aqui perto do Carioca. Nosso programa da Cris Porto é quinta e sexta. Tá Às bom. quinta e Quinta-feira sexta, pra mim é 1 melhor. hora. É melhor. Porque dia 19 de junho é feriado, então não haverá programa, né? Então, ficamos entre dia 12 e dia 26. Tá bom. Provavelmente dia 26, dia 12, de repente a gente traz aqui algum cantor romântico para saudar o Dia dos Namorados. Isso aí. Tá bom? Vamos Então, dançar considerações finais de vocês. Vale suas considerações finais. Olha, eu agradeço essa rádio maravilhosa, que a gente estuda não é só para ganhar dinheiro, não. Não. A gente estuda para ter o amor ao próximo, que é a nossa única ponto de ligação com Deus. Então, o meu trabalho é envolvido com a paz do próximo. Isso. Primeiro, o próximo. Tá? E o próximo é a obra do Pai, como também nós somos. Então, agradeço a confiança desses 20 e tantos anos de trabalho nessa área de osteopatia e aconselho as pessoas ter cuidado também com o resfriado, porque todo ano é isso. Então, não vá pagar para exame de Covid, que a pessoa vai pagar para ser iludida, porque o número de leucócitos aumenta com resfriado, já vou dizer que
está com Covid de 20, 21, 25, 30, só Jesus sabe o interesse envolvido. Covid não é resfriadinho não, tá? Olha, eu aconselho. Como o governo quer que a gente acredite, tá? Covid Eu aconselho Covid. as pessoas a fazer uso do inalante à base de mentol, calipitol, que você a cabeça todinha. E outra coisa, usar em psiquiatria também, que eu atendi um paciente que foi lá em Niterói, mas que foi no psiquiatra lá em Niterói, estava lá no hall aguardando, tinha um borrifador de mentol, eu cheguei chorando, quando eu entrei no consultório também tinha outro borrifador, já estava levemente mentol. E o mentol, ele descobriu também que houve recentemente na Europa, uma pesquisa que ele bota o cérebro novinho. Oh, que beleza. E a maçã também bota o cérebro novo, né? Como maçã e banana há 20 e tantos anos. Aliás, todo ser humano deveria comer uma maçã ou uma banana. Porque a maçã, além dela ter a quercetina com anti-inflamatório natural, ela tem um ácido málico. O ácido málico ajuda o organismo a produzir o suco desengordurante, como é a bílis. Você bota um salgado na boca, o cérebro dá um comando para o fígado checa a vesícula injeta a bílis, para degradar finalmente, destino delgado, o alimento, para não voltar para o sistema. Isso aí. Então, vamos ficar por aqui. Meu contato é 933005668. Vocês sabem que eu sou o personal organizer, querendo, o Rafael sempre quer dicas, sempre. E eu vou gravar alguns videozinhos para vocês poderem ter algumas dicasinhas de organização, de controle de compulsão, de comprar as coisas e não usar. A compulsão é uma doença mental. Então, as pessoas, para combater isso, é igual o vício do cigarro. É doença mental. Então, a compulsão, as pessoas têm que se questionar. Por que eu estou fazendo isso? Por quê? Esse questionamento vê o estado espiritual autocorrido. Sem psicólogo, sem psiquiatra. É igual quando vai comprar roupa. Eu preciso dessa roupa? Não. Ó, eu tiro por mim. Na época que o Collor pegou o dinheiro das cadeias de poupança, eu vi uma entrevista de um repórter da Globo lá na Argentina, o rapaz falou brasileiro que estava lá. Ele vai se apossar da poupança de todo mundo. Eu fui lá, tirei o dinheiro todinho, fui lá em Teresópolis, comprei 26 camisas polo, tem uma delas, ó, 26 camisas polo por R$16 cada uma, hoje em dia custa mais de R$100. Comprei 16 calçadinhas, tem até hoje. Um outro detalhe, não use as roupas, camisa polo, roupas caras, em máquina de lavar que estraga. Deixa de molho, sabão e pó. Porque se ele bater, acaba. Até hoje minhas camisas são novas. Eu entro no shopping e não compro nada. Tem tudo. Eu uso marca da Havaiana, tem que ter os tudo. Não tenho roupa suficiente. 16 calçadinhos, 4 sapatos bons, que custam R$300 cada um sapato desse. Então, vamos lá. Até semana que vem, gente. Com graças a Deus. Com certeza. bom? Tenham um bom final de semana, uma semana de vitórias para todos vocês. E que Deus abençoe vocês sempre. Amém. E, inclusive a instituição da arte. É isso aqui.